Olá, espero encontrar você bem mais essa semana aqui no nosso estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Primeiro eu quero parabenizar você que está comigo nessas 72 aulas e essa videoaula é de número 73, tá? Então parabéns, você que tem seguido o estudo, bom demais. Talvez a gente chegue na aula de número 100, falta um pedacinho do livro, mas tem muito conteúdo aqui para frente. Talvez a gente chegue na aula número 100. Seria surreal, né? Um estudo com 100 videoaulas. Não sei se chegaremos pelo conteúdo que falta, mas hoje é a aula 73. Você que não viu alguma aula anterior, aí no meu canal do YouTube, playlists, série Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e aí você vai encontrar todas as 73 aulas, essa e as outras 72. Também é bom que dá para rever, né, alguma dúvida que surja ou que apareça, enfim, que vem aparecendo, e aí você fica tal. Por exemplo, a aula de hoje, a gente está dando um fechamento naquelas habilidades ou ferramentas que o pastor Peter Scazzero, desse livro que é base do nosso estudo, traz. Ele fala aí sobre essas habilidades, né, para a gente ser pacificadores, né, para sermos pacificadores. Então nós falamos aí algumas habilidades e hoje ele vai fazer um fechamento desse bloco para que a partir da próxima videoaula, semana próxima, aula 74, a gente possa seguir, né, pegando tudo que a gente já estudou até agora e criando aí o que ele chama de regra de vida para a gente conseguir viver de acordo com tudo que está sendo dito aqui até agora nesse estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Não estranha não que de vez em quando eu vou tomar aqui, isso não é refrigerante, isso aqui é vitamina C, tá? Vitamina C. Efervescente, com zinco essa. Muito boa, inclusive não ganho nada para isso não, mas vou sugerir essa que é zero açúcar, tá? Vitamina C com zinco, zero açúcar, para quem é diabético aí, também quer estar evitando açúcar, enfim, é muito bom. O zinco potencializa a vitamina C, tá? Bom, não tem nada a ver com isso, não sou da área da saúde, mas foi como eu aprendi e tem sido útil para mim aqui em casa. Aula 73 hoje, a igreja como uma nova cultura. Hoje a gente vai ver algumas características interessantes de algumas personagens da Bíblia que às vezes essas características passaram por nós desapercebidas, né? Então, vou iniciar dizendo aqui, bom, a igreja como uma nova cultura. Vou iniciar dizendo o seguinte, talvez o maior presente que a igreja pode oferecer para esse mundo, para essa sociedade ao nosso redor, talvez o maior presente seja o fato de sermos a igreja uma comunidade de adultos emocionalmente saudáveis e que amam devidamente. Por isso essas habilidades foram faladas sobre ser pacificadores. O maior presente para o mundo. Comunidade saudável emocionalmente que ama devidamente, né? E para isso é importante ressaltar que, além do poder de Deus agindo na igreja, na comunidade, para ela ser esse presente para o mundo, nós precisamos também assumir um compromisso sério. Compromisso em aprender, compromisso em crescer, compromisso em romper. Aprender, crescer e romper. Romper com o quê? Com os padrões doentios e destrutivos, né, que vêm gerações em gerações, como nós já vimos aqui em relação às nossas famílias, nossos bisavós, avós, pais, e nós precisamos ter esse compromisso de romper com esses padrões, tá certo? Às vezes até a nossa cultura cristã precisa sofrer um rompimento. Se ela for doente, ela precisa ser rompida também. Bom, vamos à Bíblia para você ver como é um negócio interessante. Ó. Jesus formou uma comunidade bem pequena, de um grupo pequenininho lá da Galileia. Isso aí vocês lembram lá do Novo Testamento. Galileia era uma província bem atrasada, lá na região da Palestina. Então Jesus pega uma província atrasada,
né, da Palestina, que era a Galileia, que tinha um grupo pequeno de pessoas e forma uma comunidade a partir a partir deles, tá certo? Estes primeiros crentes aí não eram maduros nem espiritualmente e nem emocionalmente, tá certo? E eu vou mostrar aqui com as personagens iniciais lá da primeira igreja, igreja primitiva, como isso é uma verdade. O Pedro, que era o principal líder, tá certo? Pedro. Ele tinha a boca grande e ele era cheio de contradições. Então Pedro tinha a boca grande, falava demais e era cheio de contradições. Negou Jesus, enfim. André, seu irmão, era reservado e estava sempre nos bastidores, tá certo? Não aparecia. Tiago e João receberam o nome de filhos do trovão, porque eles eram muito agressivos, esquentados, ambiciosos e intolerantes. Olha que interessante. Tiago e João, não é? Que andavam colados com Jesus, eles eram esquentados, agressivos, ambiciosos e intolerantes, chamados de filhos do trovão. Olha só as características. O Felipe era um cético negativo. Tinha uma visão muito limitada. Ele resumiu a sua fé quando ele foi confrontado lá com o problema de alimentar 5.000 pessoas, quando ele disse, não podemos fazer isso. Né? Natanael Bartolomeu era um preconceituoso e teimoso. Mateus era a pessoa mais odiada de Cafarnaum, trabalhando numa profissão que abusava do povo inocente. Olha o Mateus, mais odiado, pessoa mais odiada de Cafarnaum. Tomé era melancólico, indulgente, depressivo e pessimista. Olha as características. Tiago, filho de Alfeu, e Judas, filho de Tiago, eram pessoas sem importância. A Bíblia não diz nada a respeito deles. O Simão, o Zelote, foi um combatente da liberdade e um terrorista do seu tempo. Olhe só isso. O Judas, o tesoureiro, foi ladrão e solitário. Fingiu ser leal a Jesus e finalmente o traiu. E aí, o que você acha dessa turma aí, inicial? Essa turma inicial, os primeiros crentes, discípulos, apóstolos, pessoas que andaram pertinho de Jesus. Olha o tanto de característica esquisita, características ruins que nós temos dessas pessoas todas, né? Você não tinha parado para pensar nisso, provavelmente. Provavelmente não tinha. E é interessante que, às vezes, nós hoje olhamos para a Bíblia e nós meio que endeusamos personagens bíblicos. Pedro, o Pedro, né? Tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pois é, o Pedro, que era o principal líder, ele tinha a boca muito grande, falava demais, e ele era contraditório, né? Ele nega Jesus ali por 3 vezes, não uma vez só, 3 vezes, né? Antes do galo cantar. Entre outras contradições também, ele era impulsivo, enfim, todas essas personagens aqui que eu falei, que são lá da igreja inicial, a comunidade que Jesus forma na Galileia, uma província atrasada da Palestina, esse povo foi quem deu o pontapé inicial na igreja cristã. Olha isso. Aí eu acho interessante, às vezes, que hoje existem pessoas que eu conheço que são desigrejados, né? Parar de igreja. Não vou em igreja, Deus está em todos os lugares, Deus está aqui comigo, está em casa, Deus está em todos os lugares. E ele é um desigrejado porque, na maioria das vezes, 9 de cada 10 sofreu alguma decepção com pessoas da instituição igreja, né? Da denominação que ia. E aí acabou ficando desgostoso, desesperançoso, não vou mais na igreja porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, porque o pastor não fez nada, porque os presbíteros não fizeram nada, porque essa igreja é isso, essa igreja é aquilo. Quando essas pessoas agem assim, essas pessoas estão demonstrando uma imaturidade emocional, uma imaturidade espiritual e estão nada mais, nada menos do que desconsiderando a igreja que nasce com todas essas pessoas que eu listei aqui agorinha e com todas essas características ruins. A igreja é formada por pessoas e pessoas cheias de defeitos, pessoas que não necessariamente
se desenvolveram emocionalmente, espiritualmente, não estão maduras nem prontas ainda para um bom relacionamento interpessoal. Então nós precisamos entender isso. Jesus, quando questionado, porque ele chama Levi, né, coletor de impostos, ele chama Levi para segui-lo, e Levi dá um jantar, e lá tem muitos publicanos, pecadores, e os fariseus criticam isso, que está comendo com publicanos e pecadores e tal. E aí Jesus fala assim, bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os sãos não precisam de médico, sim os doentes. E eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes, né? Entendeu? Jesus veio para aqueles que precisam. Então a igreja é como um grande hospital. Tem gente na UTI, tem gente só aguardando ali alta, já bem, enfim. E nós às vezes nos esquecemos disso. Os desigrejados são assim. Então a igreja que nasce é de pessoas imaturas espiritualmente, imaturas emocionalmente, cheias de defeitos. Só que tem uma coisa interessante, a maior parte dessas pessoas, no entanto, né, a maior parte dessas pessoas da igreja que nasce lá atrás, tinha uma grande qualidade. Uma grande qualidade, que é a qualidade que você precisa ter, a qualidade que eu tenho que ter. Estar disposta. A pessoa tem que estar disposta. E essas pessoas, na maioria delas, em grande parte delas, maior parte, estavam dispostas. Não todas, porque Judas, por exemplo, que está aqui na lista, não estava disposto, tanto que ele vai e se enforca. Ele tem remorso e não arrependimento. Né? Ele não vai buscar o perdão, ele tira a sua vida pela traição que ele cometeu com Jesus. Então, a maior parte tinha essa qualidade, que era estar disposta. Se eu estou disposto, você está disposto, disposta, nós como pessoas somos pessoas dispostas a crescer, a aprender, a desenvolver, a amadurecer espiritualmente, emocionalmente, é tudo que Deus pede para mim e para você, estar disposto. Deus pede para mim, Francis, esteja disposto para eu transformar você, para eu melhorar você, para eu evoluir você. Isso é comigo e é com você também. Deus está falando para você agora, esteja disposto que eu vou te transformar, eu vou te fazer amadurecer espiritualmente, emocionalmente, eu vou te fazer crescer. É o que Deus pede. Estar disposto, esteja disposto e disposta. Apenas isso. Apenas isso. Tendo dito isso, a partir da próxima semana, a gente vai dar uma recapitulada rápida do que nós vimos até agora para criar a tal da regra da vida, que o Peter Scazzero traz aqui no livro. Criar uma regra da vida que venha nos capacitar a vivermos de acordo com tudo que está sendo dito aqui. Criar uma regra da vida, regra de vida. Então, se você me acompanhou até agora, siga acompanhando, porque a partir da próxima semana, nos próximos encontros, nós vamos construir essa regra de vida. Construir essa regra de vida significa criar um parâmetro para que a gente possa percorrer esse parâmetro de forma que seja possível desenvolver e ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Combinado? Combinadíssimo? Espero que esteja fazendo sentido para você e espero que esteja ajudando você como tem ajudado a mim. Cada vez que eu estudo esse livro, já é a terceira vez, eu acho, sei lá quantas vezes eu já li esse livro, eu aprendo coisas novas. Então, que Deus nos abençoe, que possamos crescer espiritualmente e emocionalmente, em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e que esteja fazendo sentido na sua vida. A gente se vê na próxima semana, na aula 74. Até mais!